pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Runiverso e hoje a gente tem um convidado muito especial, mas antes a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, que é a Safe, a Live e a Liquids. É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente tá aqui com o Felipe Santos, nada mais, nada menos do que o meu treinador também, tá? Só um detalhe, ele é um triatleta surreal, vai contar um pouco da história dele aqui. Ele é pai de 2 meninas lindas, marido e também treinador, tem uma assessoria muito grande e muito renomada por aqui. E também é um atleta super desenrolado nas redes sociais atualmente, né, Fê? É isso, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Quando a Paola falou que vocês iam fazer o podcast, eu comentei na hora. Falei, cara, quero estar lá, quero falar um pouco da minha vida, contar minha história. E obrigado e sucesso para vocês. Ah, tamo junto e muito obrigado por estar aqui também. Obrigado. Então, vamos começar justamente com a tua história, né? Como que o esporte apareceu na tua vida? Conta aí pra gente. Desde quando? Cara, o esporte apareceu na minha vida muito cedo, muito cedo mesmo. Eu comecei a treinar natação, né? Foi meu esporte base, assim, porque acho que todo pai e mãe coloca o filho na natação, o neném, para não se afogar, né? Menos a Thalia. Então, já começou errado, tinha que ter começado na natação. Então, eu coloquei a Sofia na natação muito cedo, para poder não ter nenhum acidente com ela. Então, eu comecei na natação, vim na natação até os meus 8 anos ali, foi quando eu fui pro triatlo, né? E por influência do meu pai, do meu tio também, meu tio fazia na época, hoje meu tio não faz mais, meu pai ainda faz. E aí, com 9 anos, eu comecei no triatlon, comecei num projeto do Sesc em Caiobá, que as crianças que iam descer de férias para ficar na praia, podiam treinar no Sesc lá por 2 semanas, e daí no final dessas 2 semanas faziam o Kids do Sesc Triatlon, que era no sábado antigamente, hoje em dia não tem mais essa prova, então era no sábado. Então, geralmente a galera que descia de Curitiba, passava férias no litoral, podia fazer esse projeto. E eu topei esse projeto na hora. Fiz lá, terminei na prova do Sesc. Era uma provinha que nadava 200 metros, pedalava 5 quilômetros e corria 1,2 km, por aí, 1,5 km. E eu fiz com 9 anos minha primeira prova. E, cara, sofri horrores, porque eu era bem gordinho, assim, né? Tinha um problema com o meu peso. E até também, por isso eu comecei no triatlon, para perder peso e ser uma criança mais saudável. E desde lá, com 12 anos, eu continuei treinando, fiz outra provinha, aí era mais esporádico. E a partir dos 14 que eu comecei a treinar aí sem parar. E com 14 anos, comecei na minha carreira como atleta profissional. Daí tentei ser atleta profissional até pouco tempo atrás, né? Acho que até 2 anos atrás. Com quantos anos, desculpa? Dos 14 até os 32, novinho, mais ou menos. Eu comecei nessa carreira de tentar ser atleta profissional. Aí fui campeão brasileiro infantil, ali com 13, 14 anos, aí campeão brasileiro juvenil, que é um pouquinho mais velho, e fui campeão pan-americano com 19 anos. Que daí foi onde eu comecei a investir mais, que foi a primeira vez que eu ganhei uma bolsa governamental, né? Uma bolsa, tipo, ganhei um dinheiro para treinar. E aí foi irado, assim, tipo, ver tanto dinheiro na época. Eu lembro certinho, era 25 mil reais o ano, né? Tipo, no ano todo. E pra mim era muita grana. Só assim, cara, tô ganhando 25 mil reais num ano, tipo, distribuído no mês. Não dá 2 mil reais por mês, mas assim, na época pra mim foi um baita incentivo, era muita coisa. E ali eu pensei, cara, vou me dedicar para tentar ir para a Olimpíada, né? Queria focar na Olimpíada do Rio. Cheguei a entrar no projeto Olímpico Rio 2016 da Confederação Brasileira, mas fui eliminado na primeira fase, assim, não cheguei. Daí depois o pessoal continuou nas fases, o pessoal foi para Portugal, morou em Portugal, treinou lá e foi pros Jogos, né? A Pamela Oliveira foi uma dessas que fez toda a parte do projeto e foi para os Jogos Olímpicos. Eu não cheguei a ir para Portugal, só fiz a primeira parte do projeto. E aí, cara, uma sucessão de derrotas, né? Porque assim, a nossa vida no esporte, ela é muito mais sobre derrota do que sobre vitória, né? A gente perde 20 para ganhar uma. E às vezes perde 1000 para ganhar uma. Então, assim, é difícil a gente sempre se reerguer e ter motivação para reerguer toda hora. Principalmente quando você é um jovem que está fazendo faculdade, está sem ganhar dinheiro e não sabe para onde ir na vida. Então ali eu abri um pouquinho mão do triatlon olímpico, assim. Fiquei um tempinho mais afastado e daí voltei para o triatlon de longa distância em 2014. E aí não parei mais com Ironman, meu Ironman, e vim até hoje. Mudou um pouco a minha vida, né? Nesses últimos anos que eu não sou mais atleta profissional, foquei no amador e na minha assessoria e no meu Instagram, nas minhas redes sociais para comunicar, assim, para tentar
tentar motivar de outras formas também, né? Porque a gente não motiva só com performance. Pô, a gente, tô do lado de vocês aqui, a gente motiva de outros meios. Sim. E hoje eu vejo que até são meios que têm maior impacto na vida das pessoas do que só a performance do atleta profissional. O atleta profissional inspira um jovem a tentar chegar lá. A gente, às vezes, motiva pessoas já mais velhas, totalmente desacreditadas no propósito de vida delas, e elas veem uma história que nem a nossa. Tipo, uma menina que largou tudo, uma carreira completamente consolidada para arriscar na vida. Uma menina que veio, tipo, do nada, sozinha, com pai e mãe do lado, explodiu. Eu que, cara, quando tava esperando minha segunda filha, não tinha dinheiro para mobiliar o quarto dela, mudei a minha vida, sabe? Então, talvez a gente seja exemplo para um outro tipo de pessoas do que era o que eu tentava atingir como era atleta profissional. Foi difícil para mim abrir mão da performance, mas hoje me encontrei assim no esporte. É bem legal viver o que a gente vive. Assim. É que a performance ela acaba distanciando as pessoas, né? Por mais que elas se inspirem, até hoje, né? A Thalia tá num nível assim que muito poucas pessoas alcançam, mas ela acaba inspirando por outras coisas também as pessoas. E ver só números ali de pace e tal, as pessoas se assustam, elas nem começam, falam, meu Deus do céu, eu não vou alcançar nunca isso, né? É até uma coisa que a gente estava comentando esse final de semana, teve uma prova bem importante e um pessoal da elite correndo absurdamente na frente. E assim, eu vi que a torcida tava pra galera que tava correndo mais de boa, por diversão. E aquela galera correndo super forte, a hora que a gente foi, não tinha ninguém esperando eles. A galera foi pra esperar as outras pessoas que chegavam emocionadas, chorando. Sim. Então, às vezes você, no profissional, você entra numa bolha que às vezes a pessoa nem sabe. Eu entrei pra ver as meninas que ganharam, fizeram um tempo absurdo. Foram campeãs, assim, e ninguém curtiu, ninguém comentou, ninguém nem sabia. Pois é. E outras pessoas que só por compartilhar a trajetória e tem, assim, inspiram muitas outras pessoas. Então é um universo diferente, né? Diferente. Por mais que seja gostoso, aquela adrenalina, aquela superação de você correr mais rápido, você chegar num nível absurdo, que foi o que você alcançou. É uma coisa totalmente diferente uma da outra, né? Eu acho que você é um caso muito, muito diferente, assim, porque mesmo você tendo uma performance muito grande, eu vejo assim, eu te sigo há muito tempo, né? Então, mesmo você tendo uma performance absurda também, tipo, pô, pra uma menina que corre, e você é alta, tipo, muita gente às vezes pode achar que isso é bom, mas não. Quantos corredores altos, assim, você vê na elite? Você não vê, porque você é mais pesado. Por mais magra que você fique, você sempre vai ser mais pesado. E mesmo assim você desempenha. Então, tipo... E o que é mais chocante, você corre lá muito bem, em qualquer distância que você vá, mas o teu carisma é tão forte na rede social e você transmite uma coisa tão boa, de paz, assim, que fica em segundo plano. E é uma coisa que hoje eu busco pra mim também, tentar deixar a performance em segundo plano e mostrar o que me faz bem. Eu vejo que você é muito apegado em Deus e você tenta mostrar isso porque faz bem pra você. Hoje, pra mim... Depois que minhas filhas nasceram também, Deus um pouco... Eu voltei a crer mais e buscar mais a palavra. Mas hoje eu tento mostrar as minhas filhas, a minha família. Isso me faz bem. Isso me traz mais bons momentos do que a alta performance. E acho que para você também. A alta performance traz muitos bons momentos. Mas assim, o esporte do profissional como elite... É muito... Você fica numa linha muito tênue, assim, da obsessão toda hora. E se machuca, é uma frustração grande, você se afunda num buraco que você não volta. Então, eu vivi o esporte de alto rendimento por pouco tempo, por muito tempo, mas com não tantos resultados, né? Eu tive poucas provas que eu me destaquei, assim, eu ganhei 2 provas de meia distância, né? Como profissional. Inclusive, a minha última prova como atleta profissional, eu ganhei, fui campeão. Nossa. Só que como eu não tive patrocinadores no outro ano, eu acabei tendo que deixar de lado. Então eu não tive tantos títulos, mas é sempre buscando e você acaba se encontrando num lugar, às vezes, de solidão, porque você está sempre insatisfeito. E a gente, como comunicador de esporte, atleta amador, e eu como treinador... Cara, hoje eu me encontro num lugar de paz, assim, num lugar de felicidade. Outra coisa. É o que importa, né? No fim das contas. E o que te levou a querer abrir uma assessoria, a montar um grupo, querer passar isso que você aprendeu? Você chegou a se formar em alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente. Me formei em marketing primeiro, na PUC Paraná, e depois me formei em educação física. E hoje já foi um ótimo combo, né? Um ótimo combo, o negócio juntou no final. Então foi legal, assim, me formei em marketing primeiro para tentar levar a carreira como atleta profissional, né? Tipo, eu pensei, vou me formar em marketing para fazer a gestão da minha carreira.
E aí depois falei, cara, não é aí que eu quero ser professor de educação física, quero trabalhar diretamente como treinador. E aí fui pro bacharel em marketing também na PUC. Fiz 8 anos de PUC Paraná. Fiquei bastante tempo lá. Quem tá assistindo da PUC aí, fiquei um bom tempo lá. E aí a coisa fluiu naturalmente, cara. Eu como atleta, você é um atleta bom, acaba chamando um ou outro aluno para correr. Você tem foi uma primeira aluna, né? A Marina foi minha primeira aluna. Aí depois um outro amigo dali, um outro de outra assessoria. Quando eu vi, eu tinha um grupo e dava personal na academia de musculação também. E esse grupo naturalmente foi se formando e me chamando, e a gente montou a FS e a assessoria cresceu. A gente começou bem pequenininho, óbvio, como todo começo de negócio, mas hoje a gente está com quase 1.000 alunos e espalhado pelo Brasil inteiro. A gente tem pontos físicos em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que tem os professores. Mas a gente atende o mundo inteiro. Hoje a internet funciona assim, né? A gente atende o mundo inteiro. Foi em que ano que você começou com assessoria? Você nem lembra. Eu acho que deve fazer uns 7 anos, 7, 8 anos. Tem um tempo. É que daí o que travou um pouco o crescimento da assessoria foi a pandemia também, né? Então, a hora que eu tava crescendo, assim, dando meu primeiro boom, veio a pandemia, fechou, aí tive que me virar nos 30, assim, para conseguir manter a renda ali, conseguir continuar trabalhando. Dava aula em praça. Para quem é de Curitiba conhece a Praça do Atlético, ia lá, fazia minhas alunas pular a escadaria, subir e descer e correr em volta da praça. Não consigo imaginar esse Felipe. Mas tava lá de noite, iluminação desligada, vixe, me virei nos 30 para conseguir continuar ali trabalhando, ganhando dinheirinho, que foi difícil. Sim, fases da vida uma curiosidade, porque eu sou só da corrida de rua, né? E você é professor das 3 modalidades, né? Eu trabalho mais com corrida e triatlo, né? Os dois. Natação e ciclismo não tenho tanto. Mas assim, não entendi. O triatlo aluno é só, o quê? Aluno são só as 3 modalidades, porque daí ele monta a planilha, né, para as 3 modalidades, mas você ele não ensina a pessoa a nadar, por exemplo? Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje a gente tem outros professores que daí vão pegar mais o iniciante para dar mais amparo e tal. Sim. Hoje em dia eu não trabalho mais com o iniciante. Então, lá no começo, eu ia para a beira da piscina, ficava lá do lado do aluno, ajudando. Agora, graças a Deus, não, já terceirizei. Agora ele tá mais pop, né? Agora não, porque, cara... Porque eu tô querendo aprender a nadar, pessoal. Já falei que eu te ensino. Tem que vir. Aprender a nadar, eu falei. Olha, dos 3, disparado é o mais difícil. Disparado é o mais difícil. Porque... A natação, ela não é, assim, como é num ambiente que não é o nosso ambiente primário, que a gente não nasceu, a gente não fica dentro da água, a gente não vive dentro da água, a gente vive fora da água. Então, assim, é muito difícil. Às vezes, se eu falar para você, Thalia, você vai correr e você vai diminuir a tua amplitude de passada, eu quero menos impacto no solo, eu quero mais frequência de passada, menos impacto no solo. Cara, isso você vai fazer na hora para mim. No mesmo segundo que eu falar, você vai fazer. Se eu olhar para você na natação e te der uma instrução... Você não vai conseguir fazer. A tua cabeça pode estar até achando que você está fazendo. Você acha mas a hora que eu faço um vídeo e mostro para você, você vai falar, meu Deus. Não é possível, isso que eu tô fazendo? Não é possível. Então, assim, você ter noção da tua mecânica de nado, ela é muito diferente. Então, demora bastante. Geralmente, os alunos que começam a nadar depois de mais velho, é onde eu tenho mais trabalho. A Paola é muito forte no ciclismo. Assim, eu acho, sinceramente, que você tem um ciclismo mais forte que a corrida. Mas como a Paola começou a pedalar muito tarde, e a bike você precisa de velocidade e um pouco de saber como aplicar e onde aplicar essa força, ela sofre com isso. Não é força que falta para ela. Não é. A gente fez vários testes ali de medir potência dela, que deu extremamente alto, e já falei para ela. Só que ela consegue aplicar a força. Se ela está numa linha reta, ela aplica a força e ela vai rápido. Corrida, a Paola vai rápido. Na natação, a gente já aprendeu. Não adianta a gente desgastar a Paola nadando muito. Não adianta. O ganho que a gente vai ter... Cara, se tiver ganho, é um ganho muito pequeno. Então tá chegando a prova, vou para a piscina. Vai nadar um pouquinho mais, vamos para a prova, ela vai ter uma natação boa. Intensivo que ela faz de natação e dá certo, sabe? Então, assim, é bem diferente. O ganho da natação hoje, você vai trabalhar horas e horas e horas para no Ironman, por exemplo, você ganhar os 2 minutos, talvez 3 minutos numa prova que vai durar 9 horas e meia, 10 horas. Então, assim, a natação tem que pesar onde você vai aplicar para quem é triatleta, e para quem está começando do zero, tem que ter paciência. Nadar é muita paciência, porque é um passinho de formiguinha cada vez. Assim, existe um tempo, mais ou menos, tantos meses para do zero ao... É que é muito individual. Não, porque é muito individual. Por exemplo, tem um amigo meu que é o André Sanches, que vocês devem conhecer. Ele surfava muitos anos da vida dele. Quando ele foi nadar,
cara, impressionante, tipo, ele nada super bem. Daí você pergunta pra ele, você nadava a vida inteira? Não, nunca nadei. Aí tem, amigo que sempre foi esportista, jogava futebol, o Thales, que treinou comigo. Um dos primeiros alunos que fez Ironman comigo. Foi jogador profissional de futebol, completamente atlético. Botou o cara na água, é uma pedra. Sim. Então, assim, não tem muito nexo de ser um cara atlético ou não ser. Mas é a adaptação. Eu vejo que quem vem de esporte de muita potência de membro inferior, como futebol, tênis, acaba tendo a fibra muscular muito desenvolvida, tem um membro inferior muito pesado. Aí pesa muito para nadar, afunda. Quem vem de outro tipo de esporte, claro, se for assim aquático, surf, um polo, ou sei lá. Eu tenho um aluno, Pedrão, veio do polo, ele nada super bem. Então ele tem vantagem de aplicar essa força na água. Sabe? Então cada um vai ter sua individualidade. Eu, graças a Deus, comecei na natação. Então é um esporte que para mim é o mais fácil dos três. Eu lembro quando eu comecei a nadar, há alguns anos, tipo, tinha uma piscina, vou lá. Meu Deus, eu não conseguia atravessar a piscina. Eu falava, nossa, mas eu faço maratona, tenho um fôlego super bom, como é que eu não consigo? Então é bem diferente, né? É muito discrepante. Você tem a limitação do ar, né? Que fica ali a água na tua cara, você não consegue respirar. Eu tive aluno nessa época, quando eu dava aula de natação na beira da piscina, que começou a treinar comigo e falou assim, nunca fiz triatlon, não sei como faz, mas estou inscrito no Ironman Full do ano que vem. Daí eu falei, cara, vamos ver nadar então, né? Não chegou do outro lado, na piscina. Meu Deus, não chegou. E aí, no dia do Ironman, inclusive, ele pensou em abandonar na primeira boia, que dá 1 quilômetro de natação. Mas ele teve paciência, foi devagarinho e tal, e completou o Ironman dele. 13 horas e meia, tá feito. Ainda mais que dá um receio, né, em alto mar, quem não tem experiência. Principalmente o Ironman, né? O meio Ironman, que é o 70.3, dá bem menos receio, porque você não vai tão longe. Sim. Agora, o Ironman, que são 4 km nadando, praticamente... É muita coisa. Cara, você nada 1 km em linha reta para a primeira boia de vértice no Ironman Brasil, 1 km é muito longe. Agora, Cozumel, Kona, que você nada tudo em águas abertas, tipo, aqui no Ironman, no Brasil, você vai 1 km, faz o retorno, volta, corre na areia, vai mais um pouquinho e volta. Em algumas dessas provas que eu citei, você não sai na areia, só vai reto em alto mar, faz o retorno e volta. Cozumel é linha reta, mas Kona você vai e volta. Então você vai 2 km para dentro do mar e volta. Pensa. Cara, é muito longe. É muito longe para dentro do mar. Nada. Então, assim, dá um medo mesmo. Eu que nadei a vida inteira, sinto medo. Sim. Então, eu imagino as outras pessoas. E ainda mais quando é largada em massa, né? Tipo, todo mundo boiando no mar e a largada lá dentro do mar, que foi o Mundial do Ironman. Dá mais medo ainda, porque você tá boiando ali com 150, 200 pessoas e vai largar. E ao contrário da corrida, não é fácil de ocupar o teu espaço ali na largada dentro da água. Alguém vai te afundar, vai empurrar tua cabeça para baixo, vai te bater. Bicho do mar pegar, não tem. Pega? No Ironman, no Mundial de Ironman do ano passado, o profissional brasileiro lá desistiu por causa de água-viva. A gente entrou pra largar, tinha tanta água-viva, tanta, que ficava todo mundo gritando. Caraca. Tem um influenciador famoso do TikTok que faz triatlon, não sei se vocês vão conhecer, o Noel. Ele é cabeludo, loiro, assim, e ele gritava, apavorado na largada, tipo, jellyfish. E ele gritava, porque tava queimando todos nós ali até largar. Aí largou e até que depois não me incomodou tanto, mas tem muito bicho. No Havaí tem muito bicho, Havaí, Cozumel... Muito. Você nada vendo um monte de peixe passar, golfinho. E no Havaí tem tubarão também, né? Quer ir pro triatlon? Não, eu nunca quis. No Havaí tem tubarão também. Cozumel eu não vi. Deus do céu, se eu visse um tubarão, não sei como faria, não. Você ia nadar bem rápido. Talvez eu precise de um tubarãozinho pra me ajudar. Dar uma acelerada, né? A nadar mais rápido. E Fê, você acha que o fato de você ter o triatlon na sua veia, né, desde criança... tem uma relação diferenciada com os seus alunos hoje em dia? Tipo, te ajuda nisso? Eu acho que sim, me ajuda e me atrapalha. Porque quando você é um atleta, você molda as coisas naquilo que te fazem bem e naquilo que te fazem mal. Mas isso não é o que vai fazer bem e que vai fazer mal para minha aluna Paola. E até você começar a perceber isso demora um tempo, sabe? Então, no começo da minha carreira, isso foi muito ruim. Porque, assim, é muito difícil para nós, três que estamos aqui, a gente faltar um treino. É muito difícil, chega a ser uma tortura para nós. Se a gente não tá doente ou se... Cara, na verdade é só se a gente não tá doente, porque se a gente viaja a trabalho, a gente dá um jeito de treinar. Então, assim, é muito difícil na nossa cabeça alguém falar assim, cara, não deu para treinar hoje. Você assim, como assim não deu? Mas você não podia acordar às 3 da manhã, sei lá, 3h30? Qual é o problema de acordar 3h30 para correr? Qual é o problema? Você tem algum problema ver isso? Não, eu não tenho, você tem? Então, assim,
eu não enxergava o problema nos meus alunos nisso. E isso era uma coisa que me botava em constante conflito com os meus alunos no começo da minha carreira. Cara, como assim não deu tempo de treinar? É só acordar 3h30 da manhã ou 9. Para mim, à noite eu já acho... Daí, como atleta, eu já acho muito difícil. Então, eu prefiro acordar às 3h30 se eu tenho um voo para pegar, matar o treino e fazer meu compromisso. E não treinar de noite. Mas eu tenho alunos que treinam 10 da noite, 10h30 da noite. E para eles funciona. Então, isso no começo foi ruim para mim. Até eu me desvincular disso. Aí me desvinculei e comecei a entender que o esporte é diferente para cada pessoa, que não é uma obrigação toda hora o cara fazer toda a planilha. Não é porque eu fico mal se eu não consigo treinar que uma pessoa vai ser igual. Não é porque a gente vai viajar de férias e a gente vai treinar um pouquinho todo dia. Isso é férias. Porque, cara, faz muito bem. Eu consigo comer melhor, eu consigo beber melhor e eu fico mais feliz o dia inteiro com a minha família nas minhas férias se eu treinar de manhã. E vocês eu tenho certeza que é igual. Só que muitos dos meus alunos, não. Ele precisa de férias completa. Então, eu fui entendendo isso. E hoje eu começo a entender também, eu tive muitas lesões na minha vida, né? Por vários motivos. E lesões sérias, lesões ósseas. E até tem uma operação no tendão calcâneo por causa do estresse de carga. Então, hoje eu também entender que eu posso passar mais corrida também está sendo um processo recente na minha vida. Até eu tô passando isso com uma menina que vocês conhecem também, que é a Gish Kiloff. Cara, que eu me assusta, assim, o volume de corrida que eu tô passando para ela. Sabe, chegar a 80, 85 quilômetros, a gente mirar os 100 quilômetros semanais. Meu, para mim, isso é muito, é assustador. Mas ela tá recebendo, ela tá absorvendo, ela tá recuperando, então tá tudo bem, sabe? Se todos os indicadores dela de lesão e de recuperação tão bons, vão progredir. Só que para mim não funciona. Eu, como atleta, dificilmente você vai ver eu correr mais que 50 km por semana. Ah, mas vai fazer o Ironman, mas vai fazer a maratona. Cara, sinto muito. Eu, 50K na semana, se eu for tentar 60, eu vou ter que estar muito bem alinhado com o meu recovery e com o meu sono. Coisa que eu não controlo mais, né? Que tem dois seres humanos pequenininhos na minha casa que controlam. Então, assim, para mim, 50 km na semana. E aí, como que você vai fazer um Ironman e vai correr 42 km bem? Sem treinar corrida. Cara, a gente consegue botar mais volume de natação, consegue botar mais volume de ciclismo, vai te dar uma condição aeróbica bem mais desenvolvida, tenta trabalhar o anaeróbico, predominantemente anaeróbico, né? Ele não chega a ser anaeróbico, nos tiros de ciclismo, tiro de natação, para a gente tentar ganhar esse condicionamento com batimento mais alto. E na corrida, cara, deixar pro final, sabe? Eu não posso apertar muito. E eu também sei que a Paola eu também não posso. Eu já aprendi com o tempo. Eu tenho que tentar deixar para a última hora, tentar dividir treinos em dois períodos. A gente tem que trabalhar de outras formas para correr os 42 bem. E, cara, eu nunca corri uma maratona na vida fora do Ironman. Só corri dentro do Ironman. Essa é uma meta para 2027, eu corri uma maratona. Mas eu já corri maratona para 2h50 no Ironman. Então, assim, não é que é só porque eu não tenho volume que eu não corro bem. Eu até consigo correr bem. Uma meia maratona, nunca fiz só a meia também pura. Só dentro de 70 do Ironman 70.3. Já corri para 1h15. Ano passado corri 1h16. Então, assim, eu consigo desenvolver bem sem treinar tanto. E isso é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos que se machucam mais. Falo, cara, calma. A gente consegue te deixar bem nadando e pedalando e correndo menos. E eu também tô aprendendo que tem aluno meu que pode correr muito, cara. Então isso está sendo um processo de desenvolvimento para mim que eu tô com a Gi e assim, eu sou grato por ter ela na minha vida porque hoje ela tem uma vida propícia que gira ao redor do esporte. Então eu consigo avaliar muito bem os erros dela. Ela não tem que passar o dia inteiro em pé trabalhando, ela não tem que ter uma família em casa que demanda dela, ela ainda não é mãe. Então isso é bom, porque a nossa amostragem de erro ela fica muito baixa, a nossa margem de erro fica muito, muito baixa. Consegue avaliar bem. Avaliar bem. E aí, erramos. Onde erramos? Aí você tem que voltar um pouquinho, analisar, ver tudo que passou. Então isso está sendo muito legal para mim. Mas ser atleta e depois você dar treino e você se desprender do que é só bom para você é meio complicado. Eu nunca tinha pensado por essa lógica, mas faz muito sentido mesmo. Faz. É um pouco complicado você se desprender das tuas crenças que são boas só para você. Exato. Tanto é que eu não tenho treinador hoje, eu sou meu próprio treinador. Já faz um tempo. Por eu ser dono de assessoria, eu achei que eu não pegaria bem eu treinar com outra pessoa. Cara, hoje em dia eu acho que isso não tem nada a ver. Porque eu acho tão importante ter um treinador que isso também serviria para mim. Nem que seja para eu falar com o cara assim, cara... Você acha que tá certo isso? Ou vou citar o exemplo da Paola. A Paola correu uma maratona esse final de semana. Desde que ela começou a treinar para essa maratona, ela me falou, cara, essa maratona é só treino.
Tipo, de boa, o que vai rolar não importa. Ela me mandou mensagem no outro dia. Cara, não fui tão bem. Será que a gente... Eu falei, cara, calma. Tipo, calma, não era isso que estava desenhado no nosso plano. Então, às vezes, o treinador é pra isso, sabe? É pra falar... Desabafar. Você falar, cara, calma, era pra isso. Era pra isso, sabe? Não era a nossa prova. Vamos relaxar, tá tudo certo. Tamo no caminho certo. Então, talvez eu até busque outro treinador aí, uma experiência ou de fora do país ou aqui mesmo. Felipe, uma curiosidade, uma dúvida minha com relação ao volume que você estava comentando. Tem atletas que você passa um volume mais alto, atletas com pouco volume já tem um desempenho grande. Eu tive treinadores ao longo da vida. Um deles, eu me passava um volume extremamente alto e ele, assim, ele tem atletas muito referências, assim, no Brasil e eu achava o máximo isso, então eu fui treinar com ele e o volume semanal era 150 por semana. Eu não conseguia entregar, mas era isso. Outro treinador, eu comecei, era 2 turnos, assim, tipo, era 15 de manhã, 10, 8 à tarde, era absurdo, assim, os treinos. E aí, com outro treinador, falava, não, o importante é a estratégia, o volume de 40, 35, 40. Falava, mas eu não gosto de treinar muito pouco, assim, sabe? Eu gosto de rodar, nem que seja... Eu tenho que olhar na planilha que fechou, no mínimo 50 tem que fechar, senão, pra mim, eu entro em desespero. Eu falo, meu Deus, mais questão... Eu tenho psicológico, questão de peso, eu acho que eu vou começar a engordar se eu correr menos, então, enfim. Mas eu queria entender a questão de performance. Você acha que uma atleta de alto rendimento consegue desempenhar bem com um volume mais baixo ou precisa subir mesmo o volume para começar a sair de algumas zonas, assim, daquelas que às vezes a gente fica estagnado, assim, num ritmo? Cara, hoje a gente tem um monte de indicador para medir carga, né? Não só o volume. Tipo, não é só... Eu sou que nem você, só que hoje eu já melhorei muito. Antigamente, quando eu era atleta profissional, treinando para Ironman, eu tinha que treinar 30 horas na semana. Eu tinha que treinar 30 horas. Isso era psicologicamente um fator que me deixava mais tranquilo. 30 horas. Só que daí você acaba botando tanta carga, tanto volume, que você treina sem qualidade 30 horas. Sim. Então, das 30 horas, você entregou 2 treinos, um treino bom mesmo. Tá todos os dias cansado, exausto, sabe? Com uma fadiga excessiva. E isso afeta várias áreas da tua vida, né? Então eu já me desprendi disso. Hoje já caiu bastante. Hoje eu tento rodar 18, 20 horas na semana, que para quem vai fazer um Ironman e um Ironman 70.3, dentro da rotina que eu tenho, ela cabe bem. Não vai me afetar. E de um tempo para cá, dentro da minha área, que é o Ironman, a gente via os grandes atletas entregando cada vez mais volumes, assim, e acabou que contaminou um pouco a área do triatlo de alta performance. Eu gosto de acompanhar o mundo inteiro, assim, eu sou viciado em triatlo. Então eu passo planilha vendo reprise do Ironman Havaí 2001, Ironman 2004, eu fico vendo lá, fico planilhando e vendo tudo que mudou. Eu gosto muito de analisar o próprio biotipo dos atletas, né? Eram atletas mais fortes, ficaram extremamente magros, voltaram a ser mais fortes agora. A gente começa a ver essa questão do REDS, que veio à tona agora com o triatleta Lionel Sanders, que é a deficiência calórica diária que você tem. Isso aí acaba te deixando mais exposto a lesões ósseas, baixa libido, testosterona baixa. Então, assim, acaba que você também tem que cuidar da alimentação com relação à tua carga de treino. E aí você começa a perceber que você tem um monte de fatores que você tem que combinar. Não é só grande volume, apesar de parecer que isso está dando certo para o pessoal que treina nesse teu treinador antigo e para os noruegueses, que são referência hoje no triatlon de longa distância. Mas o que começou a aparecer também? O próprio Lionel Sanders, que treinava 40 horas por semana e não tinha mais resultados bons, ele é um livro aberto no YouTube, assim, gosta de acompanhar, ele posta, estou treinando 18, 20 horas, não vou treinar mais que isso. E de repente o cara começa a ganhar tudo. Tudo. E aí ele começa a postar os treinos lá, ele começa a mostrar que ele está colocando mais intensidade e mais qualidade nos treinos e diminuiu o volume. Então são treinos mais intensos e saiu um artigo recente agora, inclusive, que ele mostra que se você condensar os treinos, por exemplo, a divisão de treino da Paola, onde eu boto o treino forte dela, terça de pedal, quarta de corrida e domingo eu tento botar uma transição forte nos 2. Então são poucos dias que ela treina forte e nesses dias eu tento condensar a maior parte dos treinos fortes dela. Inclusive esse artigo é recente, eu fazia isso com a Paola há muito tempo. E ele comprova que
É mais eficiente você condensar em poucos dias os treinos fortes do que segmentar toda semana. Então, se eu passar para ela uma segunda-feira um pouquinho moderado, 80%, uma terça-feira 95%, uma quarta-feira regenerativa, uma quinta de novo 90%, uma sexta anaeróbio, é menos eficiente, ela vai estar mais cansada, ela não vai conseguir entregar tudo isso. Então, se eu fragmentar e botar sessões de extrema qualidade para ela, é cientificamente comprovado que ela vai ter um resultado melhor. Então, isso a gente está falando de triatleta, que é a minha área de atuação, né? Então, eu não sei, acho que na corrida deve ser proporcionalmente igual, porque é esporte de endurance também. Claro, se a gente for comparar um queniano que cobre 200 km por semana, a gente está indo para outro caminho. Mas acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, eu vejo que você, com o Training Peaks hoje, você vai calcular o estresse que cada modalidade vai gerar no corpo do teu atleta. Então, como que eu vou calcular isso? A Paola vai fazer um teste de natação e aí ela vai gerar um número para mim e eu vou preencher o Training Peaks com esse número dela. Então, cada treino que ela subir no Training Peaks de natação me gera um score de estresse dela. Ela vai fazer um teste de FTP na bike, que é para medir o quanto a Paola... As zonas de treinamento da Paola, é esse teste. Cada vez que a Paola pedala com o medidor de potência, sobe um score de estresse para mim no Training Peaks. E a Paola fez o teste 3.000, junto comigo, inclusive. A gente preencheu lá o novo 3.000 dela. Que é o teste que eu uso, tem vários testes para corrida, tá? Não é nem o melhor nem o pior, é o que eu uso e é o que eu gosto de usar principalmente para atletas de Ironman e meio Ironman. E aí cada treino que a Paola subir vai gerar um score de estresse para mim. Então eu consigo ir avaliando e ajustando o score dela. Como a Paola é muito constante e atletas que são muito constantes, eles têm que lidar com a monotonia. Porque, cara, para você construir um blocão de Ironman, não tem muito segredo. É a distribuição de cargas dentro daquela semana por um longuíssimo período de tempo. Sim. Então, por um longuíssimo período de tempo, a Paola na segunda-feira vai fazer um treino fácil, na terça-feira e na quarta vai fazer um treino forte. Na quinta-feira ela vai fazer um regenerativo, às vezes com Big Gear, às vezes sem Big Gear, para recrutar mais musculatura, recrutar menos musculatura e até melhorar o posicionamento dela na bike. Sexta-feira, um treino com característica regenerativa. Às vezes a gente tenta fazer um treino de força específica de corrida, que é a subida. Eu prefiro que faça em esteira, porque eu não gosto que meus alunos desçam. Eu sei que é importante o corpo receber o impacto e aprender a receber o impacto. Mas na sexta-feira eu gostaria que eles corressem só na inclinação da esteira. 3%, 4%, 5%, depende de cada aluno. No sábado eles têm o período longo de baixa intensidade, então você vai desenvolver zona 1, zona 2, totalmente aeróbio, de limiar baixo, que aí você vai ter... um treino desse é para você se alimentar muito durante a bike ali para um Ironman, treinar também teu estômago, treinar também tua resistência de ficar naquela posição por muito tempo. São vários fatores que envolvem esse treino, não é só físico, mental também. E no domingo uma transição de alta intensidade, que daí eu tento bater bem forte nesse domingo, porque daí segunda é leve. E aí até ela correr forte de novo eu tenho 48 horas de intervalo. Então assim... é basicamente isso que a Paola vai ter, ou um aluno meu que tem uma disponibilidade boa de treino, vai ter que fazer por 1, 2, 3, 4 anos sem grandes mudanças. Então, assim, o Endurance é chato porque ele é isso, ele é quadrado. E aí vai o teu treinador mudar um pouquinho de um jeito ou de outro para você não ficar totalmente monótono. Mas para você melhorar, é só isso. E a verdade é que a beleza do nosso esporte é essa, porque é só isso. Só depende da tua disciplina para melhorar. Sim. Porque tá ali. Não tem tanto segredo. Você não tem que ter habilidade com uma bola, você não tem que saber biotipo chutar, certo. Você não precisa juntar pessoas para fazer um time para você. Então, assim, é você sozinho. Isso eu acho legal pra caramba também, porque no final das contas, o mais esforçado, geralmente ele vai ser recompensado no nosso esporte. Eu tenho fé, então. Claro, Mas cara, eu tá acho maluco. isso o máximo. Eu falo pro Lucas, quando a gente vê alguém assim, ou correndo muito rápido, ou até mesmo de academia, alguém assim que tá... eu sei que nesse mundo da academia tem outras coisas que também, né, eles usam, enfim. Mas eu admiro quem tem desempenho na corrida, ou quem tem um corpo bem definido, assim, porque eu falo, pô... ele treinou muito para chegar naquilo ali. Não é fácil. A gente que tá na academia, às vezes faz, olha, anos e anos, faz negócio, não aparece nada. Ou às vezes a pessoa que, né, a gente sofre para treinar e não chega, e se fala, imagina quanto aquela pessoa correu para ter aquele desempenho. Ela deve ter treinado muito. Se a gente treinando tanto já sofre. Total. Então eu admiro muito assim quem treina. E essa questão de variação de estímulos,
É muito legal, porque eu treino há quase 10 anos, só que muitos anos, uns 7 anos, 8 anos, eu só rodava, porque eu não treinava com ninguém. Então era estrada de chão, claro, era um estímulo que me ajudava também, mas eu só falava, hoje eu vou correr e corria. E foi de alguns anos para cá, de uns 2, 3 anos para cá, que eu comecei a fazer treino de tiro. É pouco tempo. Então eu notei uma diferença absurda, que eu diminuí o volume, e assim, é um absurdo que eu vejo que eu consigo fazer na prova por causa de treino de tiro, que eu nem fazia. E essa bagagem que ela Foi desenvolveu. Ideal. Se você me perguntar hoje assim, você quer que eu passe 10 anos fazendo tiro ou 10 anos rodando leve? 10 anos rodando leve. Cara, isso vai te dar uma base e vai te dar de chão ainda. Sim, você tem menos impacto, você criou uma base aeróbia gigante. É mais difícil você criar uma base aeróbia gigantesca que vai te deixar confortável para rodar por horas. Cara, quantas e quantas pessoas não começam a correr e elas falam assim para nós... E a gente... É visível que a pessoa tá assim... Porque a pessoa não sabe correr devagar. Então, assim, se a pessoa começou a correr, ela sabe dar um tiro de 10 segundos. Mas ela não sabe correr 5 minutos devagar. Uhum. Ela não sabe. Sim. Se a gente soltar essa pessoa na rua, no parque, em 5 minutos ela tá vermelha. Tá. Tô falando de uma pessoa do zero, uma sedentária. Sim. Ou uma própria pessoa acima do peso. Para ela carregar aquele peso e correr a 10 por hora, é um tiro. Não é porque ela não tá numa velocidade considerada rápida para nós que não é um tiro. O efeito no corpo dela é de um tiro. Uhum. Então, assim, é muito difícil para as pessoas entenderem correr devagar. É muito difícil para o iniciante da corrida entender como que a gente vai rodar 30 km, ou 20 km, ou 15 km no parque. E a pessoa fala assim, tá, mas você pensa no quê? Assim, eu não penso em nada. Tipo, eu às vezes conto 1 a 10, 10 a 1. Cara, eu tô ali no parque rodando, juro, eu entro... Tranquilo, meu último treino antes do Mundial de Ironman do ano passado, longo, eu fiz na esteira, 30 km, Meu Deus. Meu, passou. Acabou. Eu precisava me nutrir, botar todos aqueles géis pra dentro, suplementar todo aquele sódio, que era a minha última oportunidade de teste. Cara, era mais fácil deixar tudo na esteira do que ir pra rua. E aí eu fui. E, passou voando, cara. Passou voando. Eu parei uma vez pra ir no banheiro, voltei e continuei. E nem vi passar. Se não fosse eu ensopado na esteira, escorregando no final, cara, eu nem tinha visto. Porque quando a gente tá... Hoje, a gente é bem treinado fisicamente, a gente tem as oscilações mentais, né? Óbvio que tem. Tem dias que a gente tá muito disposto a sofrer, dias que a gente não tá disposto a sofrer. Mas se pegar qualquer um de nós três num dia que a gente tá muito disposto a sofrer... Cara, a gente encara coisas que é 6 horas de rolo, 30 km numa esteira, desafio 24 horas. Nossa. Cara... A gente faz, entendeu? Sim. Porque a gente acordou focado pensando naquilo. Então, assim, a beleza do treinamento, ela é isso. Ela é um processo que vai desenvolver o teu corpo e também a tua cabeça. Assim, por isso que hoje a gente vê tanto o esporte de endurance, principalmente o Ironman, virando o novo MBA dos grandes empresários, né? Porque é uma resiliência, muita disciplina. É assim, eu achava isso o maior papo furado antes na minha vida. Mas, cara, hoje eu vejo quantas vezes eu caí e continuei de cabeça dura que o esporte me ensinou, entendeu? Sim. E é um papo assim que é um pouco antigo, né? Que é até um pouco clichê, mas é real, cara. Se você é determinado para te priorizar e treinar pra caramba, focar naquele teu objetivo, você também vai ser isso nesse jeito em outras áreas. Se vocês não estiverem aqui alavancando o podcast, trabalhando horrores para vocês conseguirem ter o que vocês querem, não vai para frente. É a nossa maratona, o nosso Ironman é assim. Concordo totalmente com isso. A gente sempre fala isso, inclusive, né? É até uma curiosidade que muitas pessoas iniciantes, acho que você encara isso com seus alunos, talvez até comigo, pelo comentário que eu fiz da maratona da última, que não era o meu alvo, mas eu fiquei decepcionada mesmo assim. Com relação aos ciclos, né? A construção, você tem uma visão macro em cima de um ciclo, você escolhe... Qual que é a tua sugestão, por exemplo, para um aluno? Dentro de um semestre, ter quantas provas-alvo? Porque tem muita gente que quer se inscrever em prova todo final de semana e todo final de semana ter um RP. Sim. Isso é um convite para uma lesão, né? É impossível, né? É um convite para uma lesão e um convite para você desistir, porque é tanta frustração, porque você não vai conseguir bater o RP em todas, né? Isso é óbvio. Então, assim, para mim, hoje eu lido com 2 tipos de aluno. Aquele que quer se inscrever em todas, e aí tem um grande vale no Ironman que quer se inscrever em todas e poder se inscrever em todas, porque é muito dinheiro hoje para correr as provas de Ironman e Ironman 70.3. Então eu entendo que limita uma parcela da população, que não é na corrida. Na corrida hoje a pessoa pode competir praticamente todo final de semana se ela quiser.
Tá ficando caro? Tá, mas você tem outras provas para você correr. No cenário, se você quer fazer o Ironman, que é o que pega no triatlon, cara, é só ali que tem e já era. Então, trabalhar com a pessoa que compete muito é complicado, mas eu tenho 2 tipos de aluno que competem muito. Aqueles que competem muito, como o Gustavo, por exemplo, que fez, 7, 8 maratonas ano passado. Meu Deus! Esse ano ele fez o desafio do Rio do Rastro, que ele correu no sábado 21 e no domingo 45, né? Subiu no Rio do Rastro. No outro dia Ironman, agora foi pro Rio, fez o 5, 10, 21, 42. E daí tem outra maratona semana que vem. Meu Deus! E, cara, ele gosta. Isso faz bem pra ele, cara. E eu vejo que faz bem pra ele. Nem treina, é só a prova daí, né? Praticamente só prova. Exato, a gente faz um ciclo, faz um ciclo disso. Então, assim, qual que é o meu ciclo com o cara nesse caso? Treinar menos e ir competindo. Com um cara que eu sei que vai ter um grande objetivo lá, a minha prova A é o Ironman Brasil do ano que vem. Então, que nem ontem eu tava falando com um aluno meu sobre isso. Então, a gente vai focar no calendário do triatlon, ele já é meio padrão. A gente já meio que sabe quais provas vão ter e a época. Então eu falei, Gui, vamos tentar fazer 70.3 São Juan, que vai ser essa época, ou o TH3 aqui em Caiobá, já que você não conseguiu inscrição para Brasília, que seria um período ideal. Então eu já tento encaixar provas que o cara consiga. Se financeiramente ficar inviável para esses meus alunos competirem, o que a gente faz? Simulados de triatlon, que a gente chama, né? Então a gente desce para Caiobá aqui no litoral, então a gente mesmo cria o nosso dia de competição. Então ele vai nadar 30 minutos, pedalar 4 horas e correr 21. Tudo em sequência. A gente vai treinar ritmos de prova, treinar alimentação de prova, treinar material, treinar tudo. Então a gente vai ver se o treinamento está bom para ele. E em contrapartida, eu tenho alunos que não querem competir nunca. Que pra mim é difícil, é muito mais difícil você montar, nunca mesmo, assim, nunca, não quero na minha vida nunca competir, só quero correr ou fazer o triatlon por diversão. Por que é difícil? Porque é difícil você montar uma progressão de carga, porque é muito mais fácil você montar uma progressão de carga com um alvo, objetivo. Tipo, eu vou até aquela prova, daí a gente vai entrar em semana de polimento, prova, descanso, a gente entra num platôzinho ali de pós-prova, ressaca pós-prova-alvo, e depois a gente começa a reconstruir até outra prova, até outro objetivo. Quem nunca compete, é muito difícil planilhar. Porque tem uma hora que eu não sei mais para onde eu vou. Loucura. Eu não sei mais se é mais volume, se é menos volume, se tá bom, se não tá. Então, eu tenho poucos alunos assim, porque hoje a minha característica como treinador é de um aluno que quer performance, né? A galera que me procura geralmente quer performance. Eu tenho alunos de todos os tipos diretamente comigo hoje, todos. Mas eu te digo que 90% que tá comigo quer performance. Então, para mim é mais fácil trabalhar assim, porque eu trabalho com ciclos menores, né? Então a gente faz um apanhado anual, qual que é a tua prova-alvo? Essa e essa. Então, beleza. Então a gente vai trabalhar em função disso. Vai competir onde? Aqui, 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 aqui. Aí a gente vai fazendo a periodização para o aluno chegar em tal prova bem, mas vai competindo no meio. Isso é muito bom, é o melhor dos cenários. Só que o aluno tem que saber que aquelas provas são testes. E aquilo lá não pode abalar ele até a prova-alvo. Tipo, eu até vou usar eu mesmo como exemplo do ano passado. Eu fiz o 70.3 São Paulo, tava péssimo no dia, eu tava mal, tava meio gripado também, e treinando pro Mundial de Ironman do Havaí, que era um mês depois. Cara, é claro que mexe um pouco. Sim. Você fica pensando, você fala, cara, era pra ter sofrido, não era? Como é que é? Será que no Mundial eu vou estar bem? E agora eu vou ter que treinar mais, porque nessa não foi bom. Cara, mas você chega na tua prova-alvo, você faz o polimento completo, você descansa, e aí no dia vai dar certo. Tipo, dá certo. Se o teu treinador tá olhando as coisas que você tá fazendo, vai dar certo. E assim, uma coisa que eu preciso que aconteça com os meus alunos é a comunicação de mão dupla. Eu e ele. Tipo, o meu aluno me procurar. A Paola, ela mostrar a frustração dela com a pós-prova. Se a Paola não demonstra a frustração com a pós-prova dela, eu não sei que ela ficou triste com a pós-prova dela. Porque na minha cabeça, o primeiro papo foi, cara, uma prova treino. Sim. Então, pra mim, se a Paola fez 2 horas e 40 ou se a Paola fez 3 horas e 40, tanto faz. A prova que ela quer ir bem não é essa, é outra. A gente vai para outro lugar. E se ela não fala, talvez eu não desse muita importância. Como ela abriu o jogo pra mim, eu falei, não, cara, calma, tá tudo certo. Pô, eu achei bom. Falei pra ela, achei boa a tua prova, cara. Achei super bom. Não é fácil correr nas condições que você correu. Assim, ainda que a Paola chegou em cima da hora na prova, mas quem trabalha com marca, trabalha com imagem, se vai numa prova grande como essa, vocês sabem o que é quinta, sexta e sábado, às vezes pré-prova, você não consegue sentar, você fica o dia inteiro trabalhando. Então também é um entorno que envolve hoje alguns dos meus alunos que eu tenho que trabalham com as redes sociais. Eu tenho que entender que às vezes eles vão para um evento e que eles vão chegar no dia da prova arrebentados de fazer
de trabalhar de quinta a sábado. Então, e a gente sabe que a próxima maratona da Paola, ela não vai fazer isso. Ela vai para lá para correr. E aí a gente vai poder descansar, Deus vai é poder mais. treinar. Se a gente vai atingir o resultado, não sei, mas que a gente vai estar melhor preparado, a gente vai, com certeza. E para meus alunos é assim também. Eu trabalho até comigo é assim, eu trabalho um pouco assim. Eu vou fazer 70.3 do Rio de Janeiro agora, prova C. 70.3 São Paulo, prova B. Ironman em Califórnia, prova A. Então é lá na Califa que eu quero estar voando. E isso também é uma coisa que eu uso para controlar o meu peso, que você falou. Eu tenho, eu não posso... Cara, esse Reds, eu tava vendo ontem que o Puccinelli, o Paulo Puccinelli, médico do esporte, ele coloca assim como um dos problemas do Reds é você tentar manter o teu peso baixo o ano inteiro. Isso é ruim. A propensão de você ter lesão por isso é grande. E eu sei que é uma porcaria ganhar peso. Eu sei, eu não me sinto bem quando eu ganho peso. Mas se eu tô acima do peso... Claro, a gente tá falando de pessoas que ficam muito magras para competir, né? O nível alto. Se eu tô muito magro o ano inteiro, a minha testosterona baixa, eu não consigo recuperar, o meu sono piora. Vitamina, e eu preciso estar um pouco mais gordinho agora, aceitar que eu vou competir um pouco mais gordinho no Rio, um pouco mais gordinho em São Paulo, mas que na Califa eu vou estar 100%. E é uma coisa bem complicada, na verdade, e acho que ainda pouco explorada, né? Porque eu já tive um histórico de amenorreia de 7, 8 anos. E eu consegui reverter recentemente. E pra mulher tem isso E eu ainda, demorei anos para saber o quão mal aquilo me fazia. E eu lembro de um dia estar no velódromo pedalando e eu escutei uma mulher conversando com a outra, falando que ela tinha parado de menstruar. E a outra falou para ela, nossa, que irado, quer dizer que você tá super bem. E eu pensei, caramba! É o contrário, né? É péssimo isso que tá acontecendo, né? Então, a gente... Principalmente nós três lidamos com a nossa imagem, todos os dias a gente tá ali, a gente tem comentários que às vezes você tá numa fase, né? Depois de uma prova-alvo, então que você ganha um pouquinho de peso, as pessoas às vezes comentam com você e você fala, caramba, eu nem queria ouvir isso. E até os então amigos, né? Até de amigo. Às vezes amigo fala na brincadeira. E, cara, é que assim, como eu, assim, pelo menos eu vindo... Quando eu era atleta profissional, eu sentia essa pressão maior. Quando você olha para um atleta profissional, você espera ver um corpo de atleta profissional. E hoje, graças a Deus, a gente tem os melhores triatletas do mundo, que é o francês Sam Laidlow, o norueguês Blumenfeld, o Gustavide. São grandão, né? Cara, eles não são definidos. Eu vi um vídeo, que eu não acompanho muito o Ironman, e daí eu falei pro Lu, gente, mas ele ganhou. Até uma mulher agora aqui, eu acho que competiu aqui no Brasil, no Ironman que teve, eles entrevistando ela bem cheinha, assim, eu falei, gente, que loucura, né? Como que pode a mudança que dá, né? Eu acho que, não sei se por ser 3 modalidades, a pessoa tem que ter uma resistência. Por muito tempo, vamos supor, o campeão ali masculino vai fazer 7 horas e meia. E a campeã feminino, 8 horas e pouquinho. Se você não tem reserva energética por 8 horas, cara, você não dura. E assim, isso foi ao longo dos anos que a gente foi vendo e vendo que ia melhorar. Tanto que o Blumenfeld tem um podcast dele, do próprio canal dele, que é o Norwegian Method, que ele tem no YouTube, indico para quem quiser assistir, que ele fala assim, hoje eu estou um patamar acima porque eu sei contar caloria. E você pensa assim, você olha para ele, e a gente, ingênuo, a gente fala, ele é gordinho. Cara, ele sabe exatamente onde ele tá. Se ele tá daquele tamanho, daquele peso, é porque é exatamente ali que ele tá performando a pico, porque o cara vive no laboratório, vive fazendo teste, vive se picando para tirar lactato. Cara, o cara vive que nem um rato de laboratório. Então ele sabe exatamente que se ele ficar 1 quilo mais magro, ele vai estar X. Se ele tiver 1 quilo para cima, ele vai estar 2X. Então ele vai estar ali exatamente. E hoje começou a ver que a magreza não é sinônimo de performance, mas ainda é sinônimo de beleza. E isso é atrelado à nossa imagem. Sim. Tipo, cara, eu fechei um patrocínio. O cara fala, tem como você fazer umas fotos, aí se puder fazer sem camisa também. Eu falo, cara, não vai, nesse momento não vai pegar bem se eu fazer as fotos sem camisa. Eu não tô num shape de atleta, não tô. E meu shape, ele oscila muito durante o ano. Porque eu não priorizo mais ele, como eu priorizava antes. Eu hoje não deixo de ter os meus momentos com a minha família por me privar de alimentação. Claro, vai chegando perto da Califórnia, é uma prova que eu quero fazer algo grande. Eu sei que ali eu vou me privar, mas, cara, eu vou me privar por exatamente 6 semanas. E é pouco, 6 semanas é só aquilo ali. Então eu coloco na minha cabeça, são só 6 semanas. Depois eu vou voltar. E porque na Califórnia eu quero fazer um tempo muito bom, assim, quero tentar fazer 7 horas e 50 lá, que para um Ironman é um tempo muito bom, principalmente para um atleta amador. Então,
Eu sei que eu preciso me dedicar ao extremo para alcançar isso. Mas é um caso pontual na minha vida. Não é mais assim que a minha vida ela anda. Então, hoje eu sei disso. Então, mostrar para as marcas também que você ser um atleta não é sinônimo de magreza e também começar a mostrar que magreza não é só sinônimo de beleza, isso também faz parte do nosso papel aqui. Sim. Tipo, acho que isso para nós é muito, muito legal. Eu postar que eu como doce, cara, isso é uma brincadeira? Mas muitas pessoas vêm e falam, cara, ele é normal. Tipo, ele come doce. Eu posto muito, muito. E as pessoas até... Eu recebo crítica ao mesmo tempo. Eu já recebi uma mensagem de uma Sim, mulher porque falando... tem a seita do não açúcar, né? Não pode postar isso porque as pessoas te admiram. Outras pessoas ficam muito felizes e falam, nossa, você come também. isso também. E assim, eu como mesmo muita besteira. Mas é o que você falou, quando tem uma prova-alvo, eu sei que meu corpo vai ficar melhor se eu diminuir o açúcar, vai ficar menos inflamado. Então, a gente tem essa noção. E aproveitando você que foi um atleta profissional, agora está no amador, o que você achou que foi a maior diferença assim, desses mundos? Teve diferença de alimentação, de treinamento, de algum costume que você tinha no profissional e que você teve que mudar quando foi para o amador? Cara, tive. Primeiro, explicar para a galera assim, o que é um triatleta profissional, o que é um triatleta amador. Tem um índice para isso? Não tem. Simplesmente é você que se denomina. Eu quero ser atleta profissional, eu quero ser atleta amador. Então você tem esse direito de escolher para onde você vai. Se você quer ser um atleta profissional, o que você tem que fazer? Pedir para a Confederação Brasileira te mandar uma cartinha, você encaminha para dar para World Triathlete Athlete, ou WTCS, não me lembro qual é a tradução da sigla, mas você manda para lá, manda para o Ironman, eles emitem um número, uma carteirinha para você de atleta pro, você está apto a se inscrever em todas as provas como atleta profissional. E quando você tem isso, você não pode correr como amador, só pode correr como pro. Se você correu um ano como pro, falou, cara, não consegui ganhar nada, vou voltar pro amador. Vira o ano, você não pede renovação, você volta a ser um atleta amador e larga nas categorias de idade, né? Que daí são divididas no triatlon, a minha categoria hoje é de 30 a 34 anos masculino. E no profissional não tem divisão de idade, é uma coisa só. Então essa que é a diferença principal. Quando eu corria no profissional, eu era extremamente também carbofóbico, assim. Eu lembro que eu não comia nada. Cara, o meu almoço era salada, minha janta era salada. Só vegetal, só legumes, muito. E foi difícil me desprender disso nesses últimos anos, assim. Eu tentar ficar completamente magro e não conseguia comer arroz, feijão, macarrão. Tanto que até hoje eu não curto muito comer macarrão, assim. Não é a minha praia. Até não curto. Posso comer pizza, mas macarrão não. Adoro pizza. Então... Isso para mim era uma coisa que eu fazia muito. E a principal diferença também é a pressão de você ir para uma prova, assim. Sabe? Quando você vai para uma prova, quando você é atleta profissional, se você não tiver resultado, você não ganha... Porque no triatlon e na corrida também, você tem a premiação em dinheiro para o atleta profissional. Então, se você ganha uma grana boa no triatlon, você ganha em dólar. Se você ganhar um Ironman, você ganha a premiação em dólar. Ela não é na hora. Então, você vai lá, ganhou $3.500, que foi a minha última premiação como pro. Você vai passar por antidoping, vai demorar uns 3, 4 meses para o resultado sair. O resultado sai... Nossa, tudo isso? Sim, o resultado sai. Se der positivo de alguém, então... Porque não é só você que faz antidoping, não é só o vencedor, né? Tem, 6, 10, 12, 15 que legal antidoping. isso, então, né? depende muito, varia demais. Aí você tem antidoping, se der todo mundo negativo, que geralmente dá, você recebe tua grana uns 3, 4 meses depois da prova. Se der positivo, aí aquela pessoa tem que recorrer, aí só Deus sabe quando você vai receber seu dinheiro. Deus. Aí quando eles depositam para você, tem um imposto de renda que é descontado, né? Então se a premiação é divulgada como $3.500, você tem que descontar 27,5% do imposto de renda. Então eles depositam descontado para você. Então não é tão fácil receber a grana também como atleta pro de premiação. Mas você conta com aquela grana, né? Você vai pra prova contando. Como atleta amador, cara, hoje eu vejo assim, eu vou pra prova de boa, mesmo que eu queira ganhar e mesmo que hoje eu performe, assim como você, até eu não consigo ficar tanto que nem você, que eu vi você ansiosa pra tua largada, né, na prova. Eu já não fico mais assim, sabe? Tipo, eu fico... Paz e amor. Porra, até na minha última prova que eu fiz agora em Santos, no Troféu Brasil, eu já tava meio gripado, né? E, cara, eu fui pra largada assim... Tipo, daí eu olhava pras pessoas e eu via todo mundo muito nervoso, ansioso, olhando. Eu pensei assim, cara, acho que o errado sou eu, porque eu tô muito calmo, já meio gripado, não tô tão forte, meio sem pretensão de nada.
Então eu consigo lidar muito bem com isso, com essa... Hoje em dia eu não sinto mais essa pressão que eu sentia antes. Porque o que eu vejo hoje, se eu for mal, eu vou gerar o meu conteúdo, eu vou postar, eu vou criar um vídeo no YouTube, legal igual. Porque eu vou mostrar minha experiência pro meu público e vou mostrar para eles, falar assim, cara, foi ruim. E às vezes as pessoas falam, cara, que bobo, comigo também acontece. Só que a minha trajetória não vai ser apagada até o dia da prova. Então, se eu não larguei e fui bem e peguei pódio, ou foi uma porcaria, que foi 70.3 no São Paulo do ano passado, que eu tava caminhando, tudo que eu treinei até lá foi válido. Foi mais um degrauzinho que eu subi na minha história como triatleta. Esse dia vai me fortalecer, porque eu não vou querer mais passar por aquilo de novo. Então, assim, eu não vou negligenciar o meu treino se eu tiver negligenciado, eu vou me dedicar um pouquinho mais, eu vou para a prova a próxima vez com um pouquinho mais de raiva, sabe? A raiva que você tem com você mesmo. Você fala, hoje eu não vou vacilar, hoje... Então, quando você erra, no nosso caso do esporte, que não tem uma consequência grave para ninguém, isso é até bom no teu aprendizado geral. E é como você lida com esse fracasso que vai te levar para a vitória, entendeu? E quando você é atleta amador, você pode errar numa prova, e eu hoje eu não abandonaria nenhuma prova porque eu quebrei, eu vou ter que andar. E, cara, lembrando que no triatlon, se você anda no Ironman, você vai ter que andar tipo uns 40, 30 quilômetros. Demora, hein? 35 quilômetros. Como atleta pro, se você quebra, você começa a pensar assim, cara, eu tô me desgastando aqui, não vou mais conseguir minha grana, já tô para trás. Tem outra prova. Eu vou parar agora, me inscrevo para outra prova, porque amanhã eu vou treinar, treino pra caramba, faço outro ciclo e vou para outra prova. Eu, como atleta amador hoje, eu prefiro caminhar até o final e garantir minha medalha. Isso é muito comum em atleta profissional. E é muito questão de prova, né? E é muito questão de ego, né? Hoje em dia, um amador... não vou fazer aqui. Tem amador... Isso eu vejo também. Tem muito amador que tem o ego de, se eu for tomar, eu vou parar. Eu já prefiro não. Eu até gosto, tipo, óbvio, não erraria de propósito, né? Jamais, eu quero ganhar sempre. Mas você mostra que você é um humano, né? Pra quem tá ali do teu lado. Se a gente escreve um livro só de vitórias, cara, fica um livro chato pra caramba de ler, né? Ninguém vai ficar toda hora comprando um livro só de vitória. E pelo contrário, quem te segue vai começar a torcer pra você perder, porque não é possível. Sim. Então é interessante isso do atleta amador, contar essas histórias que são da vida real. Como pró, eu entendo muito, assim, a galera abandonar. Tipo, tô gripado. Ah, cara, não vou nem largar. Não, tô gripado, mas vou largar e vou parar em X quilômetros. Também entendo, porque aí você vai, paga uma outra inscrição para outro lugar do mundo, viaja até lá. Até porque se falando de um Ironman, é uma prova muito desgastante, né? Financeiramente e fisicamente, né? Então, acho que tem isso de diferença, assim. O compromisso do atleta amador de ir até o final, por aquilo lá ser o hobby dele, ele tá ali, sabe? E o não compromisso do atleta profissional ir até o final a qualquer custo. Eu entendo o lado dos atletas profissionais que abandonam a prova. Cara, ele tem que pensar no amanhã. Tipo, amanhã ele tem que estar treinando. Ele só pensa no resultado, né? Não tem essa história que a gente tem. Se o atleta profissional não tem resultado, ele não tem nada. Ele tem que ter resultado. Se ele quer ir para a Olimpíada, se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer patrocinador, se ele quer reconhecido mundialmente por performance, tem que ter resultado. Que loucura. E tem muita gente que olha a gente e pensa que a gente é profissional, né? Tem. E muito. É muito diferente, né? Essa dinâmica, além da dinâmica de prova, como você comentou agora, a dinâmica de treino. Muda muito? Muda muito. Muda completamente. A gente está falando de... Vamos usar você de novo como exemplo aqui. Você tem uma vida ao redor do esporte. A tua vida ao redor do esporte te proporciona fazer o teu horário, a tua agenda. Então você consegue treinar muito. Só que você tem que trabalhar em horários que outras pessoas não trabalhariam. Então, se você gosta de treinar de manhã, você vai ter que trabalhar até mais tarde, à noite, por exemplo, tarde e noite. Então, a Paola consegue treinar muito, 20 horas na semana. Um atleta pró hoje, um atleta que treina muito de longa distância, o Sam Long, por exemplo, que é a outra ponta da pirâmide, treina 40. A gente está falando do dobro de horas de treino. É muito. 30 horas hoje o padrão do atleta profissional do Ironman. 30, 35 horas por semana. Sem contar que o cara vai ter que fazer massagem, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que dormir. Porque, cara, hoje o Power Nap, que é a soneca pós-almoço, ela conta muito. Como a gente trabalha hoje com o indicador de sono, que no caso é o anel que a gente usa, a gente vê que a gente ganha score de prontidão, né, que é o readiness, que é o score de vitalidade, se a gente tira uma soneca depois do almoço. Sim. Atleta amador não dorme depois do almoço, meu. Tipo, a maioria vai ter que trabalhar, vai ter que correr, vai ter atrás do dia a dia.
Então, isso para nós é a grande diferença. A recuperação de um atleta pro. Eu até posso hoje treinar 30 horas, mas eu não consigo dormir, nem fazer a minha massagem, nem dormir depois do almoço e nem ter uma dieta balanceada. Não consigo. Hoje eu preciso ter uns dias que eu vou fazer o que eu quero com as minhas filhas a hora que eu quero e comer o que eu quero com elas. Porque essa é a minha prioridade. Sim. É questão de prioridade. Então, assim... E sabe o que é engraçado, que vocês vão me entender também? Quem vê vocês de fora, e eu me incluo nisso um tempo atrás, a gente não imagina o tanto que vocês têm que trabalhar. Porque no Instagram, a gente só vê o post, a gente acha que é só aquilo ali, que... Tipo assim, meu sonho é ter esse trabalho, porque é só correr ali, filmar e pronto. Cara, hoje em dia que eu tô ali, que a gente tava falando em off aqui, que eu tô me batendo, porque eu tenho um conteúdo em atraso, que eu tenho que postar, que eu tô devendo, que eu vou ter que gerar, que eu não sei mais como fazer, que eu vou ter que pedir pra alguém filmar. Aí o meu YouTube, a Paola, cara, mas e o YouTube? Vai, não vai? Cara, tô investindo, é uma grana, é difícil ficar filmando o dia inteiro. Sim. Aí você vai pra uma prova, você tem que estar no stand da marca de tênis, tem que estar no stand da marca de suplementos, tem que estar no stand da marca de wellness, tem que estar na roupa, e tem que estar feliz e sempre solícito. E, cara, você chega no final do dia... exausto. Esgotado. Sim, aí energia... vocês têm que trabalhar de segunda a sexta e principalmente final de semana, em evento. Sim. Sabe? Então, você tem que trabalhar 7 dias por semana. O WhatsApp explode toda hora. Então, isso é uma coisa que o pessoal não percebe de quem trabalha com a internet. Isso eu digo pra vocês porque eu tava ali há 2 anos atrás. Eu olhava e pensava assim, cara... Que vida boa. Que vida boa. Maravilhoso. E o mental, quando você não consegue Isso, entregar cara. essas coisas e você tem um outro... Ou acontece um imprevisto familiar, alguma coisa assim que você não pode ficar e você fala, meu Deus, como que eu vou entregar isso agora? E quando você deita a cabeça no travesseiro pensando nos vídeos de amanhã? Exato! E que exige criatividade, Isso é né? O horrível. tempo inteiro você tá querendo referência, ou às vezes olha um negócio que Eu já você tava acha pensando legal, aqui, mas, o que eu vou fazer mas que amanhã? não cabe pra você. É difícil. Você não para, porque se você não fizer, você não ganha dinheiro. E aí já era. Então, assim, aí tem o lado pesado disso, da internet. E, assim, graças a Deus, agora, neste momento, eu não trabalho mais com haters. Graças a Deus. Mas a hora que eu comecei, que eu saí do Pro e virei amador... Deixa eu ver. Veio um hate gigante em mim porque eu não era mais atleta pro. Só que assim, eu não tinha mais condição de vida para ser atleta pro. Já era, tipo... Eu não tinha. Eu tentei, eu fiz um vídeo no YouTube pedindo ajuda para continuar a ser atleta profissional. Fiz um vídeo, eu postei. Nenhuma empresa me ajudou. E eu lembro naquela época, né? A gente tinha marcas em comum Que tentou se ajudar, tentou falar. não deu muita bola e que hoje veio atrás. Hoje vem atrás. Então, assim, né? na época, para aquelas empresas, não era interessante eu ser atleta profissional. E hoje é. Mas, Porque assim, eu sou atleta amador. É uma coisa que a gente também tem que olhar o lado da marca, né? Com certeza, Muitos atletas profissionais reclamam, eu vejo muita gente reclamando que não me patrocinam, mas eu entrei no perfil, porque eu gosto de entrar no perfil de quem ganha a prova esse final de semana, eu entrei em todo... As pessoas não postaram foto da prova. Eu falei, como assim? A pessoa ganhou e não postou nada? A última foto era de 2 meses atrás. Eu falei, como que uma marca, ela vai porque você dá alguma coisa e espera alguma coisa em troca. Então, eles preferem patrocinar blogueiros e essas pessoas que muitas vezes também, né, às vezes não correm tanto porque eles fazem um trabalho legal. Eles mostram o que a marca oferece. Então, é bom ser profissional, por um lado mas se você quer um patrocínio, às vezes você precisa entender que você tem que entrar nessa onda. Se você não quer postar nada, você tem que ser o melhor. Aí sim. Aí você tem que ser o Kipchoge, ou até o falecido Kiptum, né? Que ele não tinha nada na rede social dele. Nada. Era tipo 3 posts. Mas o cara tinha maratona por 2:01. Aí tudo bem. Aí você não precisa postar. Isso aí. Beleza? 2:00, né? Não precisa postar. Só que é um cara em 1 milhão. Então, até chegar lá, hoje, se você é atleta profissional e não trabalha rede social, cara, tá vacilando. Tem que trabalhar. Não tem jeito. E assim, eu acho que é em qualquer profissão, não é só na corrida. É isso. Você se forma em médico e você não tem um Instagram pra falar, eu sou um médico disso, hoje é um portfólio, você nem vai. Né? Uma vitrine, restaurante. Indicação no restaurante. Exato. Primeira coisa que eu faço é abrir no Instagram internet pra ver foto do prato, não sei o quê. Você pega uma referência. Então, quem tá fora do digital ou é muito consolidado, por exemplo, um restaurante muito sinistro que não precisa disso, que todo mundo conhece, ou você tem que realmente... Claro que não precisa investir... Por exemplo, a gente é criador de conteúdo, a gente trabalha com isso. Um atleta profissional, como você falou, a profissão dele é fazer o triatlon, enfim. Mas mostrar um pouco
Da rotina? Tem que ter hoje em dia, tem e que outra, ter. Uma facilidade que a gente tem hoje nas provas, tem fotógrafo em todas as provas. Você Sim, não no precisa nem se parque. preocupar com isso. Entra, comprou ali um pouquinho de foto, faz vídeo, posta verdade. e já era, cara. Sabe, já tá na mão. Isso é muito bom. Então, tipo, eu fiz uma prova agora pequena, que foi o Troféu Brasil, que é um triatlon olímpico. Cara, o meu vídeo da chegada com as minhas filhas teve 85 mil visualizações. Tipo, sei lá, 170, 200 comentários. Que é muito o campeão fofo. da Elite... Não foi por causa de você, é por causa da sua solidarice. Tem 70 comentários. Então, assim, também depende de tudo como você vai explorar e como explorar. E hoje eu vejo com mais facilidade porque eu tô nesse meio. Mas há 2 anos atrás, quando a pessoa me falava, cara, teu Instagram... Eu olhava pro meu Instagram e não via problema. Só que, cara, tava péssimo, entendeu? Só que a gente tá muito fechado em performar e esquece do teu portfólio, que é o óbvio, que a Paula acabou de falar, o óbvio. Do teu restaurante. A minha assessoria tinha 70 alunos. Eu tinha 70 alunos porque eu era ruim, eu tinha 70 alunos porque ninguém me conhecia. Não, eu tinha 70 alunos porque ninguém me conhecia. Hoje a gente tem 1000 porque a galera me conhece. Então, assim, eles sabem que eu tenho experiência no campo, sabem que eu sou formado em educação física, sabem que eu treinei 1 milhão de pessoas, gente no mundo inteiro. Então a pessoa sente que tem credibilidade em treinar na FS hoje. E o Instagram, ele é isso. Exatamente. Fê, nossa conversa tá chegando ao fim. Se deixar, ó, o Felipe, a gente fica aqui 3 dias conversando. Mas pra finalizar a nossa conversa, né? Você entrou agora justamente na assessoria. Para as pessoas que estão em casa, né? Muita gente não sabe se procura uma assessoria, quando que é o momento para você. É muito fundamental logo de largada? Ou você acha que a pessoa tem que experimentar por conta, ver se gosta, para depois ir atrás de um profissional? Cara, eu vou falar que se você assume o compromisso com outro profissional, a chance de você ter longevidade é maior, de você não desistir. Se você começa sozinha, a chance de você desistir e se sabotar é muito alta, né? Se você fala assim, cara, hoje eu não vou, tô cansada. Mas se você sabe que tem um treinador teu que tá esperando o teu treino ali, talvez você fale, cara, eu vou ter que ir. Putas, já dei 10 desculpas, essa desculpa não vai colar mais pro meu treinador, eu vou ter que ir. E hoje a gente tem alunos ali, cara, que caminham, alunos que correm 5K, alunos que são ex-obesos, em processo de emagrecimento, treinando com a gente. E a outra ponta do iceberg, que é aluno em Mundial de Ironman, aluno em maratona, aluno em correndo major. Então a gente trabalha com todos. Cada professor nosso vai ter um perfil assim mais comunicativo, menos comunicativo. E eu indico para o iniciante procurar sempre o professor mais comunicativo da assessoria. Porque o iniciante, ele, por muitas vezes, ele não sabe o que falar. Tipo, se ele sai para correr 5K... E você pergunta para ele, cara, e é engraçado, porque se você pergunta para um triatleta qual o teu feedback desse treino, velho, é áudio. Você pergunta para um treinador qual o teu feedback desse treino, você assim, cara, tu tava muito bem. Então, assim, são públicos que eles entregam feedback completamente diferentes, cara. E por isso, por vários motivos, tanto por percepção corporal, por tempo no esporte, ou porque a corrida tem uma cultura diferente do triatlon mesmo. Mas, assim, como no início é muito difícil você saber o que falar, ter um professor comunicativo é melhor. Eu não trabalho mais com iniciante por isso. Não é nem porque, tipo, eu cresci muito ou nada. Tipo, eu não trabalho com iniciante porque eu sei que não vai ser o melhor para ele, para treinar direto comigo. Mas eu tenho professores que estão comigo que são muito bons para iniciante, entendeu? Então, eu acho que você saber aonde tá e com quem você vai estar vai ser bons passos para você continuar na corrida. E é isso, chegamos ao fim, então, do nosso episódio, Felipe. Foi muito legal essa conversa. Nossa, eu topo super convidar ele para um próximo episódio, que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Na verdade, a gente monta um roteiro, geralmente, aqui de perguntas, e ficaram várias perguntas. A gente se perde aqui de tanta dúvida que vai surgindo no meio. E é isso. Muito obrigada, pessoal, que assistiu esse episódio. Muito obrigada, Safe Runners Live e Liquids, que são nossos patrocinadores queridos. E muito obrigada, meu treinador, por ter vindo e topado falar aqui com a gente. Muito obrigado, meninas. Valeu. Beijo.